Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o terceiro ano do Colégio Emaús. Pessoal, vou iniciar essa aula com a correção das atividades sobre a locomotiva, sobre a estrada de ferro no Brasil, né, a construção da primeira estrada de ferro no Brasil. Nós vimos quando que foi essa construção, quando ela foi inaugurada, né? E nesta aula também nós vamos entender um pouquinho sobre a história do automóvel no Brasil e sobre a história da aviação. Número 1. Quando foi inaugurada a primeira ferrovia no Brasil? Qual o seu nome? A primeira ferrovia no Brasil, gente, ela foi inaugurada no dia 30 de abril de 1854, com o nome de Estrada de Ferro de Mauá. Essa ferrovia, ela foi extremamente importante por indicar, né, o progresso do Brasil, o desenvolvimento e a modernização do Brasil. Número 2. Quem foi responsável pela inauguração da primeira ferrovia no Brasil? O responsável foi o Barão de Mauá. Barão de Mauá, ele era um fazendeiro muito rico que cultivava café. Além da estrada de ferro, ele fez vários investimentos no Brasil, no Rio de Janeiro, para modernizar o país. E a primeira locomotiva a circular na estrada de ferro Mauá foi a Baronesa, né, como nós vimos. 3. Atualmente, as locomotivas a vapor são utilizadas para qual fim? Elas são utilizadas para passeios com fins turísticos também. 4. Fale sobre o sistema de metrô de Londres. O sistema de metrô de Londres é o mais antigo que existe, né? Foi o mais antigo a ser criado. Foi inaugurado em 10 de janeiro de 1863. Possui o maior sistema público de transporte do mundo. Nós temos que lembrar que a industrialização, ela teve início na Inglaterra, em Londres, e a primeira máquina a vapor ela foi inventada também em Londres para fazer o transporte de carvão até a fábrica, né? História do automóvel. Vocês sabiam que o primeiro automóvel que foi inventado, ele tinha apenas 3 rodas? Pois é, ele tinha apenas 3 rodas, era este modelo aqui. O primeiro veículo a motor usando gasolina. Esse veículo ele foi inventado por Carl Benz. Carl Benz era um engenheiro alemão. Ele foi inventado em 1885. E com o passar do tempo, o veículo de 4 rodas também foi inventado em 1886. Esses veículos, gente, os meios de transporte, assim como os meios de comunicação, eles vão evoluindo, eles vão sendo aprimorados, eles vão sendo aperfeiçoados. Esse primeiro veículo, ele surgiu com base na carroça, que é de tração animal, e ele foi sendo aperfeiçoado. O desenvolvimento destes veículos, dos automóveis, né, vão causar imensas transformações na paisagem. Por quê? Vai ser preciso construir avenidas, construir rodovias, vai ser preciso construir estradas para que esses veículos possam circular. Esses veículos, os automóveis, eles vão se expandir pelo mundo, vão se espalhar pelo mundo, né? E vão se popularizando. Com o passar do tempo, eles vão sendo fabricados em diversos modelos, em diversos países. Várias empresas automotivas vão surgir também. No Brasil, o primeiro automóvel a chegar no Brasil foi em 1891, no Porto de Santos, em São Paulo. Era um modelo movido a gasolina. Segundo alguns estudiosos, esse primeiro veículo, pessoal, ele foi comprado por Santos Dumont. Nós vamos estudar Santos Dumont ainda nessa aula. O automóvel transformou o cenário das cidades, interferiu no comportamento cultural da sociedade também. Como assim? Transformou o cenário das cidades. Para que os veículos circulem é necessário o quê? Ruas asfaltadas, avenidas, né?
Então, com a chegada do automóvel, principalmente as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, que eram as cidades mais desenvolvidas naquela época, se transformaram. O traçado das ruas mudou. Ruelas coloniais, né, aquelas pequenas ruas, elas vão sendo substituídas por grandes avenidas, por avenidas que permitam a circulação desses automóveis. Como nós já vimos, com o passar do tempo, esses veículos eles vão se popularizando. É todo mundo que vai ter acesso? Não. Por quê? Porque é caro. Mas com o passar do tempo, com o aumento da produção, mais pessoas vão conseguir ter acesso a esses veículos. Foram fabricados em diversos modelos e com o passar do tempo, os modelos antigos vão sendo substituídos por modelos mais novos. Observem nessas imagens aqui. Vocês veem algum desses veículos nas ruas atualmente? Não, muito raro, né? Por quê? Porque os antigos vão sendo substituídos pelos mais novos. Geralmente, quem ainda tem esse tipo de veículo, esses mais antigos, gente, são os colecionadores, né? Que gostam de colecionar esses veículos velhos. O primeiro veículo fabricado no Brasil entrou em circulação no dia 15 de novembro de 1957. A partir daí, vários outros modelos foram sendo lançados ao longo dos anos. Foi na década de 1950, gente, que se instalou a primeira indústria automobilística no Brasil. Foi no governo de Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek, em seu governo, ele incentivou o desenvolvimento econômico, né? O desenvolvimento industrial do país também. E a partir daí, outras automobilísticas, outras indústrias, outras fabricantes de veículos, né, vão vir se instalar no Brasil. Nesta imagem aqui eu trouxe para vocês alguns modelos de veículos antigos. São veículos de colecionadores e existem inclusive museus de veículos antigos, existem exposições, né, feiras desses veículos, para que as pessoas possam conhecer também. A história da aviação. Desde sempre, o ser humano ele veio tentando inventar maneiras de se deslocar pelo ar, de voar, podemos dizer assim. Há mais ou menos 400 anos antes de Cristo, gente, Arquitas era um estudioso da Grécia Antiga. Ele construiu um pombo de madeira. Para quê? Para tentar voar. Os chineses, há 300 anos antes de Cristo, eles vão inventar a pipa, também com a intenção de fazer deslocamento, né, pelo ar. O primeiro projeto que foi realmente viável para voar, considerado viável, ele foi desenvolvido por um artista italiano chamado Leonardo da Vinci. Foram desenhos que não saíram do papel, que ficaram só no projeto. São esses dois desenhos aqui, que eram planadores e ornitópteros. Nome de estranho, né? Ornitópteros, mas é porque eram máquinas que utilizavam o mesmo mecanismo usado por pássaros para voar. Então, esses ornitópteros foi com base na maneira como os pássaros voam. Mas esse projeto não saiu do papel. O balão de ar quente, ele foi o primeiro meio de transporte aéreo o primeiro meio de transporte aéreo mais antigo, gente, que se tem notícias. Ele foi criado em 1783 na França. Servia para o transporte de pessoas, né? E era leve, ele flutuava pelo ar, né? O balão de ar quente ele surgiu há aproximadamente 100 anos antes da invenção do avião. Com o desenvolvimento do balão de ar quente, com o desenvolvimento dos dirigíveis, a ideia era desenvolver uma máquina que fosse mais pesada que o ar e que pudesse voar através de seus próprios meios, né? Então aí já tinha a ideia da invenção do avião.
Foi o brasileiro Santos Dumont que o primeiro aeronauta, gente, que demonstrou a viabilidade desse tipo de voo, por meio do voo 14 bis, que ele fez o teste em Paris no dia 23 de outubro de 1906. Tanto que o dia 23 de outubro é considerado o dia do aviador. Esse teste foi na presença de inúmeras testemunhas, né? Foi um marco na história da aviação. Por que foi um marco, pessoal? A partir daí, outros modelos vão sendo desenvolvidos. E a aviação, ela é extremamente importante para a sociedade. Com o desenvolvimento da aviação, as distâncias elas se encurtaram. Se antes demoravam 12 dias para viajar, para ir de um país a outro, né? Um mês para ir de um país a outro pelas embarcações, com o avião é questão de horas. Então o deslocamento ele se torna muito mais rápido, né? Viajar de um país a outro ficou mais rápido também para resolver questões empresariais, né, questões econômicas. Então a aviação, o desenvolvimento da aviação, ela foi extremamente importante para a sociedade. Aqui tem novamente uma imagem de quando o Santos Dumont fez o teste, né? Com 14 bis, demonstrando que era possível fazer esse tipo de voo. Foi no campo de Bagatelle, em Paris. Ele fez este voo usando o segundo protótipo, que decolou e percorreu 70 metros a 2 metros de altura do chão. Tinha mais ou menos 1.000 espectadores assistindo a este teste, a essa façanha, né? No período de 1907 a 1910, Santos Dumont realizou inúmeros voos com o monoplano Demoiselle. A gente observa que já é completamente diferente daquele modelo anterior, né? Porque esses modelos eles vão sendo aperfeiçoados, né? Novos modelos vão sendo construídos. Santos Dumont ele faleceu em 1932 e ele é considerado o pai da aviação por conta da invenção do 14 bis. Foi com a Primeira Guerra Mundial que a aviação ela vai ser impulsionada, que a construção, que a fabricação de aviões vai aumentar. Por quê? Porque os aviões eles vão ser intensamente utilizados como arma de guerra, né? Eles podem atingir distâncias maiores em tempo menor, né? O transporte viário internacional ele passou a ser utilizado em larga escala depois da Segunda Guerra Mundial. Ele vai se tornar mais popular, o transporte de pessoas, de mercadorias, e por aviões cada vez maiores e mais velozes, por aviões que vão ter a condição de transportar cada vez mais pessoas, né? E cada vez em um prazo mais curto. No final da década de 60 e início da década de 70, surgiram modelos capazes de transportar até 400 passageiros, muitas pessoas para serem transportadas, né? Então, com o passar do tempo também, gente, os novos aviões que vão sendo fabricados, eles vão acompanhando a época, né? Eles vão acompanhando a tecnologia, vão acompanhando as necessidades da sociedade, as necessidades também econômicas, né? A gente não pode esquecer que a economia ela vai influenciar muito também na aviação, na necessidade de transportar cargas, de transportar mercadorias, né? No início do século XXI, começaram a voar comercialmente os gigantes Airbus A380, de 2 andares e capacidade para até 853 passageiros. Muito grandes, né, esses aviões, precisa de um espaço muito grande também para a construção dos aeroportos, para receber esses aviões imensos, né? Então, a gente tem que lembrar que os aviões, o desenvolvimento da aviação vai causar transformações no espaço, né?
e vai trazer muita comodidade para a sociedade, para a população. Fazer em contrapartida a esses grandes aviões com capacidade de transporte de muitas pessoas, centenas de pessoas, vão surgir também as aeronaves menores, os chamados jatinhos, né, que são aquelas aeronaves particulares que transportam poucas pessoas. Nessa imagem aqui da direita, é uma foto de um jatinho interno. É uma foto de uma área interna de um jatinho, demonstrando como que é o espaço dentro de um jatinho, né? É um espaço mais confortável, mais luxuoso, né? E com o desenvolvimento das novas tecnologias, essas fabricações de aviões, de jatinhos, vão se tornando cada vez mais modernas, né? Nós já vimos como que é a estrutura de um aeroporto, né? Já vimos também como que funciona o controle desses voos para não haver colisões no ar, né? Finalizamos então a nossa aula. Tem algumas atividades para vocês fazerem no livro de história, são as páginas 230 a 233. Façam com bastante atenção, tá bem? Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.